A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. O Salmo 22, ele é surpreendentemente um salmo de uma revelação espetacular, e você tem sempre que considerar este fato. Ele foi escrito por Davi 1000 anos antes de todos os eventos nele profetizados acontecerem na pessoa do Senhor Jesus, o nosso Salvador. E o Salmo 22, além de retratar em cores assim, realmente muito vivas, muito detalhes, né? A fotografia, que vamos assim dizer, a revelação, a visão que Davi viu do Calvário, começa aqui mostrando de forma antecipada isso que eu disse no começo aqui, que a gente já pregou, principalmente o grito dos excluídos, não é? Que um dia o Filho de Deus iria fazer ecoar na cruz do Calvário, no Monte Calvário, chamado Monte da Caveira, né? Em favor de todos os indigentes, de todos os indignos, de todos os desamparados, de todos os condenados pela sociedade e pelos seus próprios atos, né? Jesus olhou então para, esse é o retrato do Salmo, olhou para todas essas pessoas e sentiu na pele. Isto é um maravilhoso, da pessoa em quem nós cremos, que é o nosso Senhor. Não é uma lenda, não é uma fábula, não é uma invenção, é um Deus maravilhoso que se fez exatamente igual a mim, igual a você, que sentiu na carne, sentiu nas emoções, porque ele era homem, era Deus homem. Ah, mas ele era o Filho de Deus, e eu sou o quê? Filho de chocadeira, por acaso? Não é? Em Cristo nos tornamos todos filhos de Deus, não é? E ele sentiu, não é, na pele o sofrimento nosso, de toda a humanidade, ao longo dos séculos, né? E expressou do mais profundo da sua alma tudo aquilo que essas pessoas, nelas incluídas as nossas próprias vidas, gostariam de dizer a quem verdadeiramente podia fazer alguma coisa de verdade por elas, entender o seu sofrimento. Do alto da cruz, pendurado ali já há 3 horas pelo menos, ele exclama: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, meu Deus, ou dentro da tradução, Deus meu, por que me desamparaste? E hoje, nós, para variar, vi um documentário ontem, extremamente inquietante, mais uma vez, mostrando o que foi o ano passado, 2021 no mundo. Foi um dos anos mais quentes da história do planeta, e justamente por ser quente, nunca se viu na história, num ano só, tantas espetaculares enchentes como se viu no ano passado. Para ser bem franco, nem eu sabia. Mas ontem eles mostraram, fizeram uma síntese do que aconteceu na Europa, a própria Inglaterra, que é onde não é comum essas coisas, na Índia, na China. Então é impressionante o que aconteceu. Aqui no Brasil mesmo aconteceu bastante disso. A grande verdade é que aconteceu no mundo inteiro, mas enchentes espetaculares, né? E esse mesmo mundo que está provocando essas enchentes, o mar está subindo muito rapidamente. Eu esqueci o número agora, mas são bilhões de toneladas de gelo que se derreteram o ano passado. E com uma tendência cada vez mais, que estão devastando as áreas verdes no mundo, e então não tem mais o que contenha esse calor que está subindo aos trilhões de toneladas de CO2 e metano, e tudo isso é calor, e tudo isso tem uma contrapartida. Tudo aquilo que nós estamos semeando, já estamos colhendo, e decididamente
Eu até pensei ontem, eu preciso falar com os jovens da igreja. Eles têm que estar muito firmados em Cristo, porque eu continuo dizendo, pelo menos vendo o que eu tenho visto, não é de curiosos, não é programa de televisão, são cientistas, os melhores de todo o planeta, unidos, dizendo a mesma coisa. Esse planeta não aguenta mais 30, 40 anos, vai virar água e terra seca. Isso tudo nem precisa dizer muito, porque está escrito já há milhares de anos. Então essa meninada nossa é que vai encarar o pior lá na frente. E sinceramente, e não estou vendendo criando dificuldade para vender facilidade, não é? Mas a única saída que o mundo tem, chama-se o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque essas coisas vão de acontecer, e hão de acontecer, volto a repetir, porque estão todas escritas. Se nós formos ver as próprias profecias de Jesus, se nós formos ver o que Deus revelou a Daniel e a João lá na ilha de Pátimos, nós vamos ver que está tudo escrito, elementos se desfazendo, enfim, fome, guerra, miséria, falta de amor e tudo que nós já estamos vivendo. O que é isso? Sinal claro do final dos tempos. O palco do anticristo já está sendo construído. Essa figura vai surgir no mundo como o grande solucionador dos problemas financeiros das nações, não é? Só que tem o seguinte, é isso que eu quero passar muito para eles: fica firmado em Jesus, porque essas coisas já não serão mais para nós. Não se preocupe com a marca da besta. Nós já temos uma marca do besta por aí no Brasil, né? Então, não se preocupe com a marca da besta, com o chip, com isso, que aquilo, que se vierem colocar hoje aqui, está aqui, eu já estendo a mão, toca aí, porque isso é para depois. Isso vai ser a marca do anticristo. Já não estaremos mais aqui, porque diferentemente do que algumas igrejas, de alguns pastores, que eu admiro demais, conhecedores profundos das Escrituras, mas eu não entendo como é que eles podem aceitar que a igreja vai passar pela tribulação. Não tem cabimento, não é bíblico. Mas aqueles que estiverem firmados em Cristo serão arrebatados numa fração de segundo, e se já tiverem morrido, até nos precederão os que estiverem vivos, como está escrito lá em Tessalonicenses, a encontrar o Senhor nos ares. E então o outro vai vir para deitar e rolar. E então essa sociedade, enquanto física, vai se deteriorar, mas muito mais rapidamente do que está acontecendo agora. Por isso, entre outras coisas, não apenas e sobretudo pela salvação da nossa alma eterna, a nossa paz interior e a nossa prosperidade, que não compreende só dinheiro, né? Não adianta ter dinheiro e ser infeliz, não ter família, estar doente, desenganado, não é? A grande verdade é que, firmados em Cristo, não em religião, não numa denominação, não em pessoas, mas naquele que é pastor dos pastores, aquele que é rei dos reis, que é senhor dos senhores, aquele que está acima do bem e do mal, aquele cujo nome é poderoso na sua boca, na sua vida, para que você possa exercer esse poder na sua família, no seu dia a dia. O Rei Jesus virá sim, virá nas nuvens para buscar a sua igreja, e a sua igreja não tem CNPJ. A sua igreja, a marca distintiva é o poder do seu sangue. Ele virá sim nos buscar.
Eu digo nos buscar, não porque eu estou esperando viver mais 20 anos, mais 25, 30 anos, né? Não dá para mim. Mas porque não importa se eu estiver vivo ou estiver morto fisicamente, eu também vou subir com aqueles que estiverem vivos, se eu estiver morto. E vou subir juntos se estivermos todos vivos juntos. Amém? Então fica firme na tua fé. Não se deixe seduzir pelo falso evangelho que está sendo pregado nas redes sociais. É tanta barbaridade, é tanta heresia que está apressando a apostasia. Não acredite em tudo que você ouve, inclusive da minha parte. Vai checar aqui, como diz o italiano, se é vero. Né? Se for verdade, você continua comigo aqui nessa igreja. Se não for verdade, se pirulite, porque eu sou mais um malandro, interessado no seu dinheiro e não na sua alma, como está cheio, infelizmente, na internet e em muitas igrejas por aí, lamentavelmente. Fica firmado, balize a tua vida espiritual pela palavra de Deus. Sempre. Aqui não tem eu acho, eu quero que seja assim. Aqui é como é. É a minha filosofia. Está escrito tá, não está, não está. Não é? Nunca esqueça disso. Está escrito? Tá. Não está? Não está. Não inventa. Não é? Mas vamos voltar para o nosso assunto, que tudo isso que eu falei aqui não está incluído naquilo que eu quero dizer para vocês ainda nessa manhã. Né? Nesse salmo messiânico, Davi, de menino, lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, lá na malhada, até o seu tempo de enfrentar Saul, mesmo ungido por Deus, e não foram poucos anos, rei empossado, enfrentando a traição do seu filho, até morrer velho, cansado de guerras, de conquistas, de lutas, mas sempre firme no Senhor, apesar das suas culpas, dos seus pecados, mas sempre firme no seu Deus. Nesse período todo, este homem escreveu coisas realmente maravilhosas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E neste salmo especificamente, ele traz um conforto ao nosso coração em dias de angústia. Porque esse mundo angustiado por tudo isso que eu falei agora há pouco, nesse mundo angustiado de tantas trevas, de tanto erro, e por que não dizer, nunca se viu tanto pecado. Eu acho que nem nos tempos de Sodoma e Gomorra. Então acho que hoje nós estamos vivendo um tempinho pior do que aquele, viu? O sentimento expresso por Davi aqui é o mesmo que também pode nos assaltar. Muitas vezes, tendo em vista tudo que nós estamos vivendo e ainda vamos viver, o de que Deus nos desamparou, Deus desamparou o mundo. Não, o mundo é que desamparou Deus, vamos usar essa expressão. Deus jamais abandonou alguém. Há promessa, mas o compromisso é com seus filhos. O mundo não quer nada com ele. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Nem os judeus receberam Jesus. A própria nação eleita, Deus não nos desamparou. E não é porque algumas coisas estão acontecendo que ele não está preocupado, vamos se preocupado entre aspas, com a nossa situação. O que nós temos que entender é que a Bíblia diz que esse sol que está saindo ali fora agora bonito, já esquentando o clima, esse sol bate sobre a cabeça do bom e do ruim. Esse sol é democrático. Agora, as coisas com Deus também são democráticas. Você o elege como teu Deus, como teu Senhor, como teu Salvador. E uma vez isso acontecendo, Ele te elege como o seu filho amado. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus.
Isso é maravilhoso, né? E o Davi aqui apresenta uma argumentação de tristeza, em algum tempo do Salmo, né? Que foi também experimentada por Jesus, que foi essa frase célebre: Deus meu, por que me desamparaste? Olha o quanto profético é esse salmo. Mesmo com tal argumentação diante de Deus, Davi chegou a conclusões maravilhosas, que, vamos assim dizer, acalmam, consolam, apacentam, né, o nosso coração nas horas difíceis. Precisamos, porque precisamos, mais do que nunca, aconteça o que acontecer, se o dia estiver nublado ou se tiver sol, precisamos ter a confiança de Davi, que mesmo com esse sentimento de abandono natural, no nosso natural, não abriu mão da sua fé e da sua relação de filho com o pai, porque apesar, preste atenção nisso, tanto em Jesus como em Davi antes, profetizando, né? Apesar de se sentir, não estava, mas apesar de se sentir abandonado, como é que ele gritava? Meu Deus, meu Deus. Ele não disse: Deus, por que me abandonaste? Ele disse: meu Deus. Apesar das circunstâncias, lembre-se de que nas horas de crise, Deus continua sendo o seu Deus. E Ele, mesmo que pareça que tudo fugiu do teu controle, o que diz respeito à sua vida, jamais, eu disse jamais, nunca sairá do controle das mãos dEle. Todas, como preguei aqui esses dias, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados por seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Então não pode nos faltar nas horas mais difíceis da nossa vida, não é? Nos momentos de angústia, nos momentos de perda, de tristeza, reafirme a sua fé, reafirme o seu relacionamento com o Deus, o Senhor do universo, apresentando diante dEle todas as tuas queixas, colocando diante dEle todas as tuas dores, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Faça isso em nome de Jesus. E Davi aqui nos mostra a razão pela qual precisamos derramar constantemente, todo dia, nosso coração diante de Deus. Esse versículo que nós lemos, quando colocamos diante dEle nossos pedidos, nossos rogos, nossas petições, nossa oração, nossas necessidades, nossos anseios, nossos desejos, o que está escrito aqui é que Ele não desprezou, nem abominou a dor do aflito, daquele que chega a Ele de coração quebrantado, contrito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu, quando você, quem quer que seja, lhe gritou por socorro, lhe pediu socorro. Ele estendeu sua mão e tirou, como diz no Salmo 40, de um lago, de um lodaçal, quando nós estávamos ali afundando como que numa areia movediça, pedimos socorro, Ele estendeu a sua mão e nos tirou daquela situação. Mas isso compreende clamar. Como disse o profeta Jeremias, Deus através do profeta Jeremias, a sua nação, que somos nós hoje. Clama a mim e responder-te-ei. E ainda, Rogério, de quebra, vou te anunciar coisas novas, extraordinárias, maravilhosas, grandes, que você nem sonha.
Mas tudo passa pelo clamar, tudo passa pelo pedir, tudo passa pelo orar, tudo passa pela relação mais íntima com o nosso Deus. Não seja preguiçoso. Eu sei mais do que ninguém o quanto é difícil orar. Esse corpo aqui, que é carne, que é paixão, que é sangue correndo, que são emoções, esse corpo aqui não tem tempo para oração. Tem tempo para futebol, tem tempo para novela, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para oração, não tem tempo para ler Bíblia, mas lê o Harry Potter de ponta a ponta, dessa grossura. E diga que é só eu que me sinto assim. Nós temos que nos vencer. Ah, preciso vencer o diabo. Precisa não. O diabo já foi vencido por aquele que mora em nós, que habita em nós. Nós temos que nos vencer, porque o inimigo mais pioento, mais encardido que nós temos, o meu chama-se Rogério Amorim e o teu. Então temos que vencê-lo, dando lugar ao Espírito Santo em nós, habitando conosco essa mesma casa, porque para isso Deus nos deu esse corpo, não foi para ser favela do diabo, mas para ser templo do Espírito Santo. Amém, gente? Mas mesmo assim, por sermos humanos, por vivemos num mundo de maldade, de dores, de pecado, principalmente, na contramão de Deus, né? Na verdade, o questionamento acerca do sentido, esse sentimento de abandono, que por vezes nos sobressalta, né? Precisa ser, essa é a verdade, colocado no lugar certo. Deus nunca nos abandona. Rogério, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Jesus disse, Rogério, estarei com você todos os dias da tua vida até a consumação dos séculos. Isso não é promessa política. Deus não está precisando do nosso voto, né? Deus nunca nos abandona e está sempre presente para cuidar de nós, mesmo que não tenhamos essa percepção no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. As coisas vão acontecendo ao nosso redor e nós não temos noção de tudo que nós estamos sendo livrados. De tudo que nós estamos sendo livrados, né? Aqui em Curitiba até é estranho falar isso, né? Bala perdida, né? Mas estamos sendo livrados de bala perdida, de bala achada, de, né, bala rachada, de acidentes, de assaltos, de perigos, de enfermidades. Estamos sendo livrados da Covid e agora essa do macaco aí, né? Morreu primeiro no Brasil, né? E se você hoje está passando por um momento de angústia, reafirme esse versículo 24 que nós lemos na abertura para o seu coração. Não desista e continue clamando pelo socorro de Deus. Mas sabendo uma coisa, Ele não despreza a sua dor, Ele dá atenção à sua aflição, Ele ouve, Ele sente, ouve as suas orações. Ele não ouve o seu gemido, Ele sente o seu gemido, porque Ele também, como eu disse, passou por situações muito piores do que nós passamos nesta vida. A curta carreira de Jesus como homem aqui nesse planetinha de 33 anos e meio, mais ou menos, não foi fácil. Ele veio com esse propósito, de nos entender melhor, de passar por tudo aquilo que nós passamos, para então, vamos assim dizer, nos atender melhor, sabendo como dói o coração de um pai, de uma mãe, de um homem, de uma mulher, como são vacilantes muitas vezes os primeiros passos de um jovem moço ou moça na sua caminhada, seja ela afetiva, seja ela profissional, seja ela de estudo, né? Lá em Hebreus, no capítulo 4, verso 15 e 16,
tem um texto maravilhoso que diz assim, né? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se, entender as nossas fraquezas. Então tem o conselho, vamos nos achegar a Ele, portanto, com confiança. O texto diz confiadamente, com confiança, que é mais do que fé. É mais do que fé. Vamos chegar com confiança junto ao trono da graça. Não fica longe. Junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, a fim de sermos ouvidos, a fim de sermos respondidos e acharmos graças para socorro em ocasião oportuna, no momento certo, porque tem coisas, nem você se conhece, mas aquele que nos formou no ventre da nossa mãe, conhece absolutamente tudo de nós. E tem coisas que às vezes para nós são permitidas, a vontade permissiva de Deus, são permitidas para nos provar, para nos tornar melhores, ou para nos despertar, abrir os nossos olhos, porque o caminho que estamos caminhando não são os caminhos dele, embora pareça. O nosso coração, a nossa mente nos engana. Ah, mas Deus é tão bonzinho. Tinha uma igreja aí, eu não vou citar o nome, há anos atrás, estava tão se fanatizando, que eles oravam pela salvação de Satanás. Porque eles achavam que Deus é tão bonzinho, que podia o coisa se salvar. Não, pelo seguinte, nós podemos por uma razão. Ele nos tenta, ele não tinha quem o tentasse. Ele sempre foi o tentador, ele fez porque quis, como dizia o Jânio Quadro, filo porque quilo. Não é? Esse não é do tempo de vocês. Seu pastor está ficando velho mesmo. Outra atitude que você tem que tomar, às vezes eu paro para pensar na minha vida, de 74 anos, paro para pensar na minha infância, o que eu passei, os perigos que eu corri, quantas vezes era para ter morrido e estou aqui. Aí passa pela minha vinda para Jesus, né? Não sem antes ter passado por terreiros, eu e a Marilza, aquela esculhambação de encruzilhada, sexta-feira, meia-noite. Meu Deus, quanta história tem para contar, não é? Chamada de ministério, começo tão difícil no ministério, mesmo aqui, quando cheguei aqui há 39 anos atrás, como foi difícil o começo aqui e tudo mais, mas hoje estamos aqui. Eu olho para toda essa trajetória, eu vejo uma coisa muito, muito, muito clara. Em todos os momentos da minha vida, Ele estava ali do meu lado. Como diz o salmista Davi no Salmo 23, no Salmo seguinte, né? Bondade e misericórdia me seguiram até aqui e vão me seguir todos os dias da minha vida, e eu vou habitar na casa do Senhor por toda a eternidade. Amém? A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.